Hoje falaremos sobre Karna, o homem mais azarado que eu já vi nas mitologias, que talvez tinha tido tudo para se tornar um vilão, após ter tomado 3 maldições, mas ele não fez isso. O Karna, também conhecido como Vasuzena, é um dos personagens principais do famoso épico hindu Mahabharata. Ele foi um dos maiores guerreiros da mitologia hindu, e o único guerreiro dito ser capaz de derrotar o Arjuna, o filho do deus Indra. Ele era admirado até mesmo pelo próprio Krishna, um dos avatares do poderoso Vishnu, e pelo Bhishma. O Karna foi o único guerreiro do Mahabharata que conseguiu conduzir com sucesso o Digvijaya Yatra, um tipo de exército que conquistou vários reis de todas as direções do mundo, a fim de estabelecer Duryodhana como imperador do mundo. O Karna era filho de Kunti e do deus do sol, Surya. Ele nasceu antes de Kunti se casar com o rei Pandu. O Karna era o amigo mais próximo de Duryodhana, o mais velho dos irmãos Kauravas, e lutou em seu nome contra os Pandavas, que eram seus irmãos, na famosa guerra Kurukshetra. Só para você não se perder, Kauravas são descendentes de Kuru, um lendário rei da Índia, que é o ancestral de muitos dos personagens do épico Mahabharata. E os Pandavas são 5 filhos reconhecidos de Pandu e das suas 2 esposas, tanto Kanti quanto Matri. Seus nomes seriam Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakula e Sahadeva. Voltando ao Karna, ele teria lutado contra a má sorte durante toda a sua vida e manteve a sua palavra sob todas as circunstâncias. Ele é admirado por muitos devido à sua coragem e à sua generosidade, apesar de tudo que aconteceu com ele. Lembrando que se você gosta de vídeos de mitologia e de desenhos e séries que abordam esse tema também, vai se inscrevendo aqui no canal que tem vídeo toda semana. Não esqueça também de deixar o like, de hypar aí se possível também, e de compartilhar o vídeo porque me ajuda pra caramba, hein? Quando o jovem Kanti, a princesa do seu reino, recebeu uma bênção de um sábio chamado Durvasa, que permitiu a ele invocar qualquer divindade à sua escolha para lhe dar um filho. Ansiosa para testar esse poder, mesmo ainda sendo solteira, Kanti invocou o deus solar Surya, e o mesmo lhe deu um filho chamado Karna, que nasceu trajando uma armadura chamada Kavasha, que o tornava imune a ferimentos de flechas, e também um par de brincos chamado Kundala, que protegia toda a porção da cartilagem da sua orelha de ataques. Juntos, esses 2 itens presenteados pelo seu pai Surya o tornavam invencível. Com medo de ser mãe solteira, Kanti colocou esse bebê em um cesto e o colocou em um rio. E sim, a história é muito parecida com Moisés nessa parte. Mas enfim, o bebê foi encontrado por Adhirata, que era o cocheiro de um rei. Adhirata e sua esposa Radha criaram o menino como se fosse o próprio filho deles, e o chamaram de Vasuzena. Ele também veio a ser conhecido como Radeya, que significa filho de Radha. Ao crescer, o então chamado Karna tornou-se muito interessado em guerra e se aproximou de Dronacharya, um professor respeitado que ensinou os príncipes de Kuru. Porém, ele se recusou a tornar Karna seu aluno, uma vez que Karna não era um Kshatriya, ou um Kshatriya, que era a maior casta hindu. Após ser recusado por esse professor, o Karna dá início à sua própria educação com a ajuda de seu irmão Shona, e nomeia o deus do sol como seu guru. Mas Karna queria aprender habilidades avançadas de tiro ao arco, e para isso ele decidiu procurar Parashurama, que por sua vez era o guru de Dronacharya. Como Parashurama só ensina os Brahmanes, o Karna apareceu diante dele fingindo ser um. Parashurama o aceitou como aluno e o treinou a tal ponto que equiparou o Karna a si mesmo na arte da guerra e também no tiro ao arco. Um dia, no final do seu treinamento, Karna ofereceu a Parashurama o seu colo para que ele pudesse descansar a cabeça e tirar uma soneca. Mas quando Parashurama dormia, uma abelha picou a coxa de Karna e apesar da dor, Karna não se moveu, porque ele não queria perturbar o sono do seu guru. Em algumas versões, o Senhor Indra temia a aptidão de Karna para o combate e ele mesmo teria mandado uma abelha, ou tomado a forma de uma, e picado a coxa de Karna, a fim de beneficiar o seu filho Arjuna. Bem, de toda forma, ao acordar, o Parashurama viu o sangue escorrendo do ferimento causado pela abelha e deduziu que Karna não era um Brahmana. E o Parashurama, que havia jurado ensinar somente Brahmanes, colocou uma maldição no Karna, declarando que ele iria esquecer todo o conhecimento necessário para empunhar a arma celestial chamada Brahmastra, no momento de sua maior necessidade. Após ouvir as súplicas de Karna, Parashurama deu-lhe uma arma celestial chamada Bhargavastra, junto com o seu arco pessoal chamado Vijaya, e reconhecimento por Karna ter sido um estudante tão diligente. O Karna também foi amaldiçoado por um Brahmane por ter matado uma de suas vacas enquanto praticava suas habilidades com arco e flecha. O Brahmane ficou irritado e disse que Karna acabaria sendo morto por um de seus inimigos em um momento onde sua atenção fosse desviada em meio a um combate. Uma terceira maldição ainda cairia sobre o Karna. Certa vez ele acabou encontrando uma criança que chorava sobre um pote de manteiga derramado e perguntou para ela por que ela estava chorando, e a criança afirmou que estava com medo porque a sua madrasta iria brigar com ela por causa do descuido que ela teve.
Com pena por causa da criança, o Karna então tomou o solo misturado com a manteiga com as mãos e apertou eles com toda a força, de modo que a manteiga pingasse de volta ao pote. Só que durante isso, o Karna ouviu a voz de uma angustiada mulher. Quando ele abriu o punho, ele percebeu que a voz era de Bhumidev, a deusa da terra, que estava furiosa com o Karna, porque ele teria feito ela passar uma baita dor por causa da força que ele tinha feito. Então ela castigou o Karna e amaldiçoou ele, dizendo que em um certo momento muito crucial em uma batalha, a roda de seu carro ficaria presa firmemente nessa mesma terra que ele teria feito passar uma baita dor. Para exibir as suas habilidades dos Príncipe Escuro, o Guru Dronacharya organizou um torneio amistoso. Seu aluno Arjuna, o terceiro dos irmãos Pandavas, mostrou-se um arqueiro particularmente muito talentoso. O Karna também entrou nesse torneio sem ser convidado e, após superar os feitos de Arjuna, ele o desafiou para um duelo. O Kripa, um dos 7 Shiravindi, que seriam homens imortais que dizem que vivem até hoje em dia, acabou não permitindo o duelo, perguntando a Karna primeiro sobre o seu clã e reino, pois de acordo com as regras do duelo, somente um príncipe poderia desafiar Arjuna para um duelo. Ele ainda foi insultado por Bhima, que o comparou a um cão vadio, ou seja, um vira-lata, por causa da sua casta e das suas linhagens inferiores. Isso acabou marcando o início de uma rixa entre Karna e os irmãos Pandavas. Bem, Duryodhana sabia que seus primos Pandavas eram melhores em combates. Vendo Karna como uma chance de se igualar a eles, imediatamente ofereceu para ele o trono do reino de Anga, fazendo dele um rei. Portanto, ele seria então elegível sim para um duelo contra Arjuna. Só que nenhum deles sabia que Karna era de fato o filho mais velho de Kunti, e também sendo um filho de Surya. Quando Karna perguntou-lhe o que ele poderia fazer para recompensá-lo, Duryodhana disse-lhe que tudo o que ele queria era a sua amizade. Então Karna tornou-se o companheiro leal de Duryodhana. Bem, o Karna ajudou Duryodhana a se casar com a princesa do reino de Kalinga, que era Bunomati. Duryodhana a sequestrou durante a sua cerimônia, onde meio que uma mulher escolheu um homem para ser o seu marido, e fugiu com ela em uma carruagem, enquanto Karna lutava contra o resto dos seus pretendentes. Muitos governantes lendários como Shishupala, Jarasandha, Vishamaka, Vakra, Kaputaroman, Nila, Rukimi, entre outros, foram derrotados por Karna nessa exata ocasião. O vergonhoso Jurasandha, que era o rei de Magadha, mais tarde desafiou Karna para um combate 1 contra 1. Uma batalha feroz ocorreu entre eles, onde ambos usaram diversos tipos de armas, até mesmo divinas. No final, os dois entraram em um combate corpo a corpo, onde o Karna acabou ganhando. Quando estava prestes a acabar com seu oponente, o Karna acabou poupando a sua vida. A vitória sobre esse oponente tornou Karna muito famoso no mundo inteiro, e mais tarde, após ele assumir o trono de Malini, o Karna fez um juramento de que qualquer um que se aproximasse dele com um pedido, enquanto ele adorasse o sol, não partiria de mãos vazias. Bem, por causa do seu tio Shakuni, o Duryodhana articulou um plano para matar os Pandavas. O plano era basicamente ele atear fogo em seu palácio de Varnavati, em que aparentemente ele conseguiu. Durante todo esse planejamento e todo esse feito, o Karna tenta fazer com que o plano fosse cancelado, porque meio que ele queria derrotar os Pandavas com honra no campo de batalha. O Karna foi um dos pretendentes de Draupadi. Bem, em uma certa cerimônia para ter a mão da princesa, o candidato teria que curvar o arco para pôr a corda e atirar uma flecha de aço através de meio que um buraco central de um disco girante em um alvo situado bem no alto. Diferente da maioria dos outros candidatos, o Karna era plenamente capaz de manejar o arco e flecha, mas a mulher não deixou que ele participasse porque ela dizia que ele era um filho de um cocheiro. Bem, todos os reis e as pessoas reunidas na cerimônia insultaram o Karna por ele ser de baixa descendência, exceto Duryodhana, que apoiou e defendeu ele. Os irmãos Pandavas, que para Duryodhana estavam mortos, também acabaram aparecendo nessa cerimônia, porém disfarçados como Brahmanes. Após assistir o fracasso dos outros pretendentes, o Arjuna entrou no palco, acertou o alvo e conseguiu a mão da Draupadi. Após tudo isso acabar, os reis ainda falaram que meio que Brahmanes não poderiam participar dessa cerimônia. Então nisso começou uma briga, porque eles atacaram o Arjuna, que estava disfarçado de Brahmane. Só que ele lutou contra todos e os derrotou facilmente, com exceção de Karna. O Karna entrou no combate para proteger o seu amigo Duryodhana, e então uma terrível batalha foi travada entre ele e o Arjuna. Sem que o Karna soubesse que aquele Brahmana ali
era o Arjuna. Essa foi a primeira vez que os dois lutaram um contra o outro. A batalha entre os dois guerreiros foi tão intensa que o céu foi tomado por flechas, e a visibilidade estava perdida em meio à nuvem de flechas. Como nenhum dos dois tinha vantagem, eles deixaram de lado os seus arcos e começaram um duelo de armas celestiais, que fizeram com que o céu e a terra tremessem. A batalha continuava empatada, e só parou porque o Karna ficou sabendo que seu filho, Sudama, de 9 anos, estava morrendo. Bem, o Karna elogiou as habilidades do Brahmani e disse também que ele não estava a fim de pecar, né? Porque meio que matar um Brahmani seria um pecado terrível. Então ele recuou do combate e correu para ver como estava seu filho. Bem, ele então ficou sabendo que Sudama havia sido atingido por uma flecha disparada pelo guerreiro Brahmani enquanto ele lutava com outros reis. Como ele estava profundamente ferido pela flecha, Sudama não resistiu e morreu nos braços de Karna. Depois, quando o Karna ficou sabendo que esse Brahmani era o Arjuna, ele ficou ainda com mais raiva dele e prometeu que mataria ele e toda a sua família. Após Shakuni vencer os Pandavas em um jogo de dados por meio de trapaça, Draupadi, agora esposa de todos os 5 filhos do rei Pandu, foi arrastada para a corte de Dushasana, o irmão mais novo de Duryodhana, e esse e seus irmãos tentaram meio que, enfim, tirar a roupa dela. E nisso, o Karna insultou a Draupadi dizendo que uma mulher com mais de 4 maridos não era nada além de uma prostituta, e que os Pandavas eram todos como sementes de gergelim removidas do cerne, e que agora ela deveria encontrar novos maridos. Bem, no local, Bhima, outro dos irmãos Pandavas, prometeu que ele iria pessoalmente trucidar Duryodhana, e Arjuna jurou que mataria Karna. Mais tarde, após os Pandavas serem exilados, Karna assumiu a tarefa de estabelecer Duryodhana como o novo imperador. Ele comandou exércitos que marcharam para diferentes partes de países, subjugando reis e fazendo jurarem fidelidade a Duryodhana, porque se não fizesse isso, morreriam em batalha. E nessa aventura, o Karna acabou travando guerras e ganhou de vários reinos. O Indra, o rei dos Devas e dos deuses e pai de Arjuna, sabia que Karna era invencível em batalha e incapaz de ser morto. Tudo isso enquanto ele utilizasse a armadura Kavaki e seus brincos Kundala. Bem, uma certa vez ele se aproximou de Karna disfarçado como um Brahmani pobre, enquanto esse realizava uma adoração ao sol. Surya acabou avisando Karna das intenções de Indra, mas Karna agradeceu e explicou que ele estava preso ao seu juramento e que não poderia deixar que alguém que batesse na sua porta saísse de mãos vazias. Quando Indra se aproximou, Karna revelou que já conhecia a verdadeira identidade do Brahmani, mas garantiu que jamais recusaria o pedido de alguém. Envergonhado, o Indra abandonou o disfarce e tomou a sua forma normal. Karna então remove a armadura e brincos do corpo a pedidos de Indra e entrega para ele. Bem, em seguida os céus se abriram e todos os deuses e seres celestiais em todos os reinos apareceram e despejaram flores sobre Karna, elogiando ele por sua enorme caridade, a maior que o mundo todo já havia testemunhado. Bem, para escapar de tamanha vergonha, o Indra pediu a Karna que aceitasse um presente em troca da armadura e dos brincos. Só que o Karna rejeitou porque ele disse que não tinha aceitado o pedido do Indra pensando em ter algo em troca. Isso todos os deuses, devas, sábios e seres celestiais pediram que Karna aceitasse qualquer presente em troca, a fim de salvá-los do insulto causado por Indra sobre eles. Obedecendo aos seres celestiais, e de acordo com a solicitação do Indra, o Karna, como seu pai havia instruído, pediu que Indra lhe desse uma arma celestial, o dardo mágico do Indra. Indra concordou em lhe dar a arma, porém com uma condição de que Karna só poderia usá-lo uma única vez. E após as negociações de paz com Duryodhana terem fracassado, Krishna foi mandado de volta aos irmãos Pandavas por Karna. O Krishna então revela a Karna que ele é o filho mais velho de Kunti, e portanto, tecnicamente, o Pandava mais velho. O Krishna implorou-lhe para que mudasse de lado e assegurou que se fizesse isso ele ganharia uma coroa e também uma esposa, que seria a Draupadi, que o tinha rejeitado. Mesmo abalado pela revelação, o Karna insiste em recusar essa oferta, colocando a amizade de Duryodhana acima de tudo isso. O Krishna ficou muito triste, mas apreciou o senso de lealdade de Karna e prometeu que sua linhagem continuaria um segredo. Além disso, Karna ficou muito feliz em saber que seu pai verdadeiro não era outro senão o próprio Surya. Entretanto, Krishna, após falar com o Karna, foi até a mãe dele, a mãe biológica, e pediu para que ela chantageasse o Karna, revelando a ele toda a verdade sobre o seu nascimento. Porque, de acordo com Krishna, quando o Karna soubesse disso, ficaria emocionalmente enfraquecido, e assim a Kunti poderia manipulá-lo. E ainda disse que era dela a decisão de escolher entre Karna e seus outros filhos. E à medida que a guerra realmente se aproximava,
a mãe de Karna o encontrou e, desesperada para manter os seus filhos vivos, pediu para que ele se juntasse aos Pandavas. E ela revelou que todo o seu nascimento, na verdade, teria sido um presente e que Surya validava todas as suas palavras. E como Krishna previu, Karna ficou emocionalmente enfraquecido e seu ódio contra os Pandavas também. Mesmo assim, o Karna rejeitou a oferta de sua mãe. E sabendo que Karna iria lutar contra Arjuna com o objetivo de matá-lo, a sua mãe extraiu algumas promessas de Karna, que ele não iria matar nenhum dos Pandavas, com exceção de Arjuna, e que ele não usaria a mesma arma celestial 2 vezes contra Arjuna. Esse pedido em particular da mãe dele, como sugerido por Krishna, levaria Karna à morte durante a guerra, já que ele não conseguiu usar a Nagastra e também a Rudrastra 2 vezes contra o Arjuna. O Karna pediu a sua mãe para manter o seu relacionamento em segredo até a sua morte, que os Pandavas não lutariam contra seu próprio irmão, caso eles soubessem quem o Karna realmente era. E ele também prometeu a ela que no final da guerra ela ainda teria 5 filhos. O Bhishma foi nomeado comandante-chefe do exército Kaurava, mas com o argumento de que Karna humilhou Draupadi e desrespeitou o seu guru Parashurama, o Bhishma se recusou a integrá-lo ao exército. Só que assim, na verdade, ele sabia da verdadeira linhagem de Karna e por isso não queria que ele lutasse contra os seus próprios irmãos. Do outro lado, Duryodhana queria muito que Karna lutasse na guerra desde o início, mas Bhishma ameaçou não lutar caso Karna fosse integrado no exército. Duryodhana chegou a considerar colocar Karna como comandante-chefe, mas devido ao baixo nascimento de Karna, ele sabia que muitos reis ameaçariam não lutar sob o comando dele. O Karna então decide que não lutaria até a queda de Bhishma. Bem sabendo do que tinha acontecido, o Krishna convida ele para o acampamento dos Pandavas. É claro que meio que o Krishna tenta convencer o Karna a mudar de lado, mas o Karna sempre nega. Bem após a queda de Bhishma, que estava no meio de uma cama de flechas, é revelado tudo o que ele sabia sobre Karna, relata suas façanhas e lhe dá as suas últimas bênçãos. No 11º dia de batalha, Surya ofereceu a Karna sua carruagem invencível e seu cocheiro Aruna, da mesma forma em que o Indra fez um favor a Arjuna. O carro de Surya era brilhante como o sol e puxado por 7 cavalos de cores diferentes, e somente uma pessoa com visão divina era capaz de olhar para ele. Confiante em suas próprias habilidades, o Karna rejeitou o presente, dizendo que não queria ser lembrado como uma pessoa que dependia da força dos outros para obter a vitória, referindo-se indiretamente a Arjuna, que dependia de Krishna. Bem, incrivelmente, a batalha do 14º dia de guerra estendeu-se até a tarde da noite. Em meio ao exército Pandava havia um guerreiro que tirava total proveito da situação. Gatotkacha, filho de Bhima e Ribindi, era metade humano e metade Rakshasa. Rakshasas eram basicamente seres extremamente poderosos durante a noite. Bem, esse guerreiro sozinho derrotou várias forças Kauravas e também feriu Dronacharya. Bem, vendo que a situação estava desesperadora, o Karna usou a arma que ele tinha recebido de Indra nesse guerreiro e o matou instantaneamente. Krishna ficou satisfeito com o fato de que Karna não podia mais usar esta arma contra o Arjuna. Bem, assim como ele havia prometido a sua mãe, o Karna apenas tinha um objetivo nessa guerra inteira, que era matar o Arjuna. E no 16º dia dessa guerra, ele lutou contra todos os irmãos Pandavas, exceto quem ele realmente queria. E ele poupou a vida de cada um deles, assim como ele tinha prometido a sua mãe também. Após a terrível morte de Dushasana, o Karna ordenou ao seu cocheiro, o Shalya, que avançasse a carruagem em direção a Arjuna, porque ele realmente queria acabar com isso de uma vez por todas. O ataque de Karna foi tão violento e tão ofensivo que as defesas de Arjuna não tiveram a menor chance e foram desintegradas. O Karna então resolveu pôr um ponto final no combate. Ele empunhou a sua Nagastra, uma arma celestial, e quando ele estava prestes a atirar contra Arjuna, o seu cocheiro diz para mirar no peito dele. O Karna acredita que o conselho do seu cocheiro era muito ruim, e ao invés de mirar no peito, ele mira na cabeça de Arjuna e atira. Krishna então consegue salvar Arjuna da morte certa, abaixando um pouco a roda da sua carruagem, fazendo com que a flecha atingisse o capacete de Arjuna ao invés da cabeça. O Karna e Arjuna então travaram um duro combate. Como prometido para sua mãe, o Karna usou a arma celestial somente uma vez contra Arjuna. Recuperando a vantagem, o Karna chegou a ter uma chance de matar ele, mas poupa, pois percebeu que o sol estava prestes a se pôr. E de acordo com algumas versões, o Krishna havia percebido que somente milagres poderiam salvar o seu protegido Arjuna da morte. Então ele fez com que o sol se ponhasse prematuramente. No 17º dia de batalha, Karna usou a sua arma celestial Bhargavastra contra o exército Pandava. Esta foi a primeira vez na história em que ela foi invocada. Apareceram no céu milhões e milhões de flechas ultra afiadas, e com a aparência ardente, o céu ficou tão cheio de flechas que mais pareciam nuvens. A terra toda tremeu e as flechas caíram do céu como chuvas, atingindo e matando centenas e milhares de homens. Corcéis, elefantes e tudo mais foi destruído
por incontáveis flechas. Esta Astra quase exterminou o reino Panchala e Shet. Aqueles que se opuseram a ela morreram, e todo o exército Pandava fugiu do campo de batalha temendo o seu poder. Até mesmo Krishna e Arjuna tiveram que fugir do campo, pois senão acabariam sendo mortos. O Krishna levou Arjuna para longe do campo de batalha e visitou Yudhishthira, que já estava fora do campo de batalha, ferido pela Astra de Karna. O Karna ainda desafiava Krishna e Arjuna para virem enfrentá-lo no campo de batalha, mas Krishna manteve Arjuna longe desse campo. A Bhargavastra causou tamanha destruição e mortes que a Terra parecia mais um oceano de seres mortos. Inclusive, Yudhishthira insultou Arjuna por fugir de Karna nesse momento. Depois que a Bhargavastra cessou, a batalha recomeçou. Insultado por Yudhishthira, o Arjuna voltou para o campo, e os dois inimigos, Karna e Arjuna, se enfrentariam mais uma vez. Para testemunhar essa grande batalha entre os maiores de todos os heróis, os céus se abriram. Todos os seres de todos os reinos foram levados para comparecer a esse momento incrível e épico. Devas, rishis celestiais, apsaras, gandharvas e todos os seres dos reinos mais elevados ofereceram flores a estes guerreiros gigantescos. Os asuras e seres de todos os reinos inferiores também apareceram e se reuniram para testemunhar a batalha. Os guerreiros Pandavas e Kauravas remanescentes pararam de lutar e se reuniram como se fossem uma plateia para o que viria a acontecer. Conforme a batalha recomeçou, os guerreiros de batalha e os devas do céu existiam em silêncio espantoso, admirados com a força de habilidades desses dos maiores e grandes guerreiros. O Karna cortou a corda do arco de Arjuna muitas vezes, à medida em que a batalha se intensificava. Toda vez que a carruagem de Karna era atingida pelas flechas de Arjuna, ia para trás cerca de 3 metros. E o Karna, por sua vez, só empurrava a carruagem de Arjuna 0,6 metros para trás. Vendo isso, o Krishna elogiou o Karna e admirou a sua habilidade. Quando o Arjuna perguntou para o Krishna por que ele estava elogiando o Karna, o Krishna respondeu que era impossível para qualquer ser humano na Terra empurrar a carruagem de Arjuna para trás, porque nela estavam Hanuman e Krishna, e meio que nessa carruagem estava todo o peso do universo. Até mesmo sacudir a carruagem era uma tarefa impossível, porém Karna conseguiu até mesmo empurrá-la 0,6 metros para trás, cada vez que ele atingia essa carruagem com uma flecha, feito esse que nenhum ser humano jamais alcançou. Bem, a batalha entre os dois continuou nivelada, até que a roda da carruagem de Karna ficou presa numa poça de lama, que era o resultado de uma de suas maldições. Arjuna continuou atacando Karna, que agora só se defendia de seus ataques. Nesse momento, Karna tenta invocar a arma celestial Brahmastra, porém ele esqueceu o mantra para invocá-la, que é o resultado de uma das suas outras maldições. Bem, o Karna então desceu da carruagem para libertar a roda e pediu para Arjuna para que desse uma pausa ali, lembrando ele das regras de etiqueta da guerra. Mas o Krishna incentivou o Arjuna a ir contra essas regras e atacar o Karna, e assim ele fez. Karna se defende do ataque covarde de Arjuna e invoca a Rudrastra, acertando Arjuna em seu peito. Esse perde o controle sobre o seu arco, o Gandiva, que caiu da sua mão pela primeira vez, e em seguida ele caiu no chão desmaiado. Seguindo as regras de etiqueta da guerra, o Karna não tenta matar o inconsciente Arjuna, mas tenta usar esse tempo para tirar as rodas da carruagem da lama. O Arjuna então recupera sua consciência e usa uma de suas armas que vieram do seu pai Indra, e decapita o desarmado Karna, que ainda tentava em vão levantar a roda do carro afundado. Apesar de ser altamente proibido de acordo com as regras de etiqueta da guerra atacar um companheiro desarmado ou atacar um inimigo por trás, Arjuna foi incentivada por Krishna a fazer isso. E mais tarde também disseram que Karna só poderia ser morto quando as 3 maldições agissem sobre ele. Dizem também que Duryodhana nunca derramou uma única gota de lágrima para qualquer um dos seus verdadeiros irmãos que foram mortos no campo de batalha. Mas quando ele viu o seu amigo Karna ali morto no chão, ele ficou inconsolável. Bem, segundo Mahabharata, depois de sua morte, o Karna ascendeu a Suryaloka, a residência de seu pai Surya, junto com seus filhos, e atingiu o status de um deus. Bem, se você gostou desse vídeo e assistiu até aqui, não esqueça de deixar o like, de dar uma hypada aí, de compartilhar o vídeo e de se inscrever no canal também. Você vai me ajudar pra caramba, hein? Valeu, falou, tchau.